Programa Sinap no ar, programa desenvolvido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você, nosso amigo, nossa amiga, que assiste o programa pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 41 é o código de área, para quem não está em Curitiba, 99658-6981. Pode ficar à vontade, a gente espera a sua mensagem aqui, né, doutor Vitor? Muito bem, estamos aí, o programa Sinap no ar, estreando agora pela CWB TV, canal 5, TV comunitária aqui de Curitiba. Mas, como sempre, o programa, vocês estão conhecendo como é que funciona o programa, o pessoal da CWB e o pessoal da rádio já nos acompanha, o 46º programa, 46ª semana, todo sábado das 10 ao meio-dia, né? E uma amostra do que nós sempre fazemos aqui, as entrevistas e tudo mais, nós temos os nossos convidados. Hoje eu fiz um convite e vocês vão falar diretamente de Porto Alegre, o Dr. Alexandre Neves. Dr. Alexandre, bom dia! Bom dia, doutor Vitor. Como vão as coisas por aí? Tudo bem, estamos aí em ritmo de pandemia ainda, aquele trabalho de home office e tudo mais, né? Doutor Alexandre, pessoal que não lhe conhece, às vezes já escutou alguma entrevista sua na rádio, mas aqui na CWB ainda não conhece um pouco do seu histórico, né? A sua área de atuação, doutor? Olha, doutor, atuamos aí em prol das instituições financeiras, das securitizadoras de crédito, fundos de investimento, empresas de fomento mercantil, agora a nova modalidade das empresas de crédito, e estamos aqui recebendo, nessa pandemia, sem números normativos aí, que a gente tem visto o esforço do governo, do próprio Banco Central, de tentar manter a economia em vigor, ainda funcionando. Pois é. E a nossa atividade tem sido essa, né? Atuamos aí em toda a região sul, inclusive aí no Paraná. Temos aí colegas aí. Fizemos parte do grande grupo de WhatsApp. Recebemos aí as notícias diárias de vocês. É isso. E vamos para os nossos colegas. Para os colegas que estão nos ouvindo, até que quiserem participar, entrem em contato pelo WhatsApp no 41 99658 6981. Estão convidados, se quiserem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, advogados, advogadas, que nos ouvem, que nos vê agora pela CWB TV. É um grupo grande, temos muitos advogados, até tem advogados de fora, então tem essa troca de informações, de experiências. Todo dia temos um briefing de notícias pela doutora Rosemary Caluf, que foi inclusive presidente aqui do sindicato, do Sinap. Ela manda um briefing de notícias diária, resumo de notícias, é muito interessante. Você está convidado a participar. O doutor Alexandre lá de Porto Alegre, por exemplo, entra de manhã cedinho, já tem um briefing de notícias, né, doutor Alexandre? Assim que funciona. As duas coisas que eu leio, Diário Oficial da União e as notícias da doutora. Muito bem. Doutor Alexandre não quer falar, é modesto e tudo mais, mas ele é assessor do Sinap, Sinfac de São Paulo, o Sinfac do Rio Grande do Sul e o Sinfac do norte, não, sul de Santa Catarina, não é isso? Assessor de 3 sindicatos da parte do fomento mercantil, veja só. E, doutor Alexandre, vamos aí brindar o pessoal que ainda não está lhe vendo, que aqui não está transmitindo a nossa imagem só dos estúdios, mas parece ter um recadinho aí, né? Vai mandar uma imagem para nós, doutor Alexandre, é isso? Vamos mandar aí um vídeo falando sobre o nosso setor aqui, que está enfrentando nesse momento. Sim, sim. E o que a gente observa, né, doutor? Nós somos advogados, nós não entendemos muito aí da área médica, claro, da grande maioria. Então nós temos que tentar manter vivos aqui o CNPJ. Tá, verdade. Não temos qualquer conhecimento de prevenção, das orientações sanitárias. Tá. Mas enquanto advogado, e vejo o colega como presidente do sindicato e nós, advogados, nós devemos transmitir para os nossos clientes a tranquilidade. Isso, verdade. É um número muito grande aí de produção legislativa, nós temos observado projetos de lei que sobem aí às 10 da manhã e 5 da tarde estão aprovados. É verdade. Muitas vezes tem o ritmo é frenético, né, doutor? O ritmo é frenético, né? E eu tenho visto aí a nossa classe assodada por isso. Então a gente tem que ter um pouco de transmitir um pouco de tranquilidade para a nossa clientela, porque nem tudo que está aí vai ser aprovado. Pois é.
Verdade. E o excesso de informação acaba gerando uma enorme desinformação. Isso é muito ruim. A gente acompanha os grupos de empresários que a gente atende, né? Sim. E é muita informação gerando desinformação. Muito bem. Doutor Alexandre, então, eu agradeço, né, um programa de estreia de vídeo e tal, continua o programa na Rádio Blitz, que você pega por aplicativo, depois tudo isso vai aparecendo nos créditos aqui, como acessar, né, nosso programa de rádio, e agora pela CWB TV. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, vai seguir agora o seu vídeo, tá, doutor Alexandre? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite, estaremos aí. Tá ok. Boa tarde, hoje é dia 13 de abril, estamos aqui no nosso refúgio em Santa Cruz do Sul, Estado, e hoje nós vamos falar um pouco sobre cadastramento nos restritivos. Semana passada nós tivemos uma determinação da Associação Nacional dos Birôs de Crédito em postergar o prazo de negativação, que era de 10 dias, que passará a ser, a partir do dia 17 de abril, de 45 dias. O propósito é que as partes tenham mais tempo para negociar a dívida, o crédito, enfim. Conjuntamente a isso, nós temos o PL 675, que já passou na Câmara dos Deputados, hoje está indo para o Senado, né? Ainda não está aprovado, que determina uma supressão total de todas os negativos, a negativação, a partir do dia 20 de março, por 90 dias. Ou seja, por 90 dias, nós ficaremos às cegas, sem saber se aquele CPF ou se aquele CNPJ tem algum restritivo e qual é a qualidade daquele restritivo. Bom, particularmente eu vejo isso como um enorme desserviço à sociedade, toda a estrutura que concede crédito. Por quê? Nós sabemos que todos perderemos e sabemos que sim, muitas empresas serão negativadas. Mas eu não tenho a menor dúvida que alguém que opera com crédito prefere enxergar quais são as negativações, tamanho, quantidade, volume de crédito, do que operar às cegas, e isso com certeza vai impedir o acesso, não tem a menor dúvida, das micro e pequenas empresas às linhas de crédito, sejam tradicionais, sejam do nosso setor. Bom, tenho recebido também muitas consultas. O título está vencido, cadastro, protesto, o que eu faço? Calma, nós temos o ofício circular 6 de 2020 da CVM, que fala uma coisa muito interessante. Não é pelo simples fato do recebível estar vencido que eu tenho que lançá-lo para PDD. Traduzindo, não é pelo simples fato do recebível estar vencido que eu tenho que obrigatoriamente cadastrá-lo no PFIM, no REFIM ou protestar. Por quê? Pensem os senhores se o sacado é um lojista e hoje nós temos aí uma série de lojas que estão fechadas. Ele não consegue gerar receita para pagar esse recebível. Então vejo que isso é apenas um indício que nós podemos sim ter um pouquinho de calma. Todos perderemos nessa crise, o lojista está perdendo, nós também vamos perder. Agora pensem para o outro lado, aquele título que sequer venceu, mas eu já tenho ciência de que o recebível é uma comissária, por exemplo, e foi antecipado direto da operação de confirming juntamente com o sacado. Bom, esse recebível perdeu a sua força, deteriorou antes mesmo do seu vencimento. E esse sim merece não só o cadastramento, mas todas as medidas judiciais, cautelares, possíveis e impossíveis, para evitar esse comportamento, esse mau comportamento do nosso cedente. Então, nesse momento de crise, nós temos que separar o joio do trigo. O sujeito que não está pagando porque não tem condições de fato, ou aquele que não quer pagar. Exemplo, nós tivemos aqui uma notícia de que uma grande distribuidora de fármacos estaria suspendendo por 90 dias os seus pagamentos. Distribuidora de fármacos, ou seja, um dos raríssimos setores que hoje estão ganhando e ganhando muito. Não faz nenhum sentido. Então fica para pensar, devemos analisar caso a caso, não existe uma regra, façam assim ou façam assado. Analisem a qualidade cedente, sacado, mercado e, inclusive, se é razoável, nesse momento de crise, cadastrar alguém que passa por enorme dificuldade, ou deixar de cadastrar, ou deixar de buscar os seus direitos do ponto de vista judicial, de alguém que praticou comissária e agora recebe sorrateiramente, diretamente do sacado, os seus recebíveis. Muito obrigado a todos e vamos adiante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prorrogação de títulos, que é um evento que tem acontecido, vai acontecer cada vez mais no meio dessa pandemia. E observem, o pedido de prorrogação deve sair, se possível, por parte do sacado.
peçam para o Sacado comunicar por vocês por e-mail, né, pedindo a prorrogação, detalhando quais são os recebíveis, quais são os títulos que ele deseja prorrogar, para qual data que ele deseja prorrogar e, se for possível, né, já emitam os boletos novos com o valor do encargo da prorrogação. E por que isso é importante? Porque nesse momento da prorrogação, nós temos uma excelente oportunidade de qualificar o recebível àquele que faltou confirmação, àquele que por algum motivo nós não temos a prova da entrega da mercadoria, né? Aquele que a gente tem dúvidas, eu não sei, aquela confirmação foi por um e-mail, mas não houve retorno. Então aproveitem, além de fazer a reprogramação do pagamento, também peçam para o Sacado declarar que receberam a mercadoria, que a mercadoria está em perfeitas condições, que não existe possibilidade de devolução, que eles confirmam e aceitam as duplicatas XPTO, mas que por um motivo qualquer, em especial agora pela pandemia que vivemos, ele pede então essa prorrogação para dali algum determinado período de tempo. Então, o que é importante? Reprogramação de recebíveis é uma excelente oportunidade para qualificar aquele título, aquela carteira que ficou desapercebida, que por um motivo ou outro nós não tivemos uma boa confirmação ou temos alguma dúvida com relação à confirmação. Lembrando sempre, quem pede a confirmação é o Sacado. Duplicata comissária, onde somente o cedente pede confirmação, mantenham sempre o olho vivo, que pode ser aí uma postergação da fraude. Muito obrigado. De volta com o programa Sinap no ar pela Rádio Blitz do Sucesso e também pela CWB TV, canal 5 da NET. Deixar aqui o nosso número mais uma vez, nosso WhatsApp, que é o contato importante para você conversar com a gente, que é o 41, código de área 99658-6981, WhatsApp do Sinap, doutor Vitor Hugo. Muito bem, e por esse WhatsApp de novo aqui para o pessoal da CWB, que está agora os advogados, advogadas, nós temos um grupo de WhatsApp do sindicato, né? Você está convidada para participar no 996586981. Venha participar do grupo do sindicato, né? Tem ali notícias, temos um briefing diário de notícias, né? E entre as colunistas nós temos quem, Ney? Sim, nós temos aí a mestre, né? A doutora Andréa Roda Vaz, que é a minha professora, né? Qual a faculdade? Dignito, professora, a Unifaes. E que todos os alunos a têm no coração, né? Ela desenvolve aí uma coluna aí conosco. Sim. E que é bem esclarecedor agora nessa época. Ela já participou pandemia, várias vezes, eu queria dizer que ela sempre já participou no programa de rádio várias vezes como comentarista, nos ajudava a produzir o programa, fazer o programa, comentar as notícias, né? Sim. E ela tem também o direito à sua coluna, então ela, que ela participa. Direito do trabalho. Direito do trabalho. E hoje ela vai falar uma questão de uma relação da pandemia com o empregador, da empresa, né? Um assunto importante hoje, tá bom? Doutora Andréa, por favor, a sua coluna. Olá, bom dia a todos e a todas, queridos telespectadores, queridos ouvintes, Dr. Vitor Hugo, Ney, Claudinei, bom dia a todos e a todas. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma problemática nova, recente e que nos assola neste momento de pandemia, né? Que é a necessidade de mudança de perspectiva, de operacionalidade das organizações para se manter o distanciamento social, né? As organizações, especialmente, elas precisaram se reinventar de modo a oferecer segurança para as pessoas. E neste momento, em pleno século XXI, a tecnologia ela nos auxilia bastante, ela nos proporciona, um prosseguir organizacional, um prosseguir profissional e até mesmo individual, por meio de teleconferências, reuniões online, reuniões por aplicativos, aulas por aplicativos, o sistema educacional EAD, neste momento, ele toma uma proporção muito maior, ou seja, buscamos aí um modo de solucionar os nossos problemas, as nossas questões laborais, por meio da
tecnologia. Recentemente, o jornal É o País publicou uma matéria questionando o porquê as videoconferências nos esgotam tanto. E ele traz ali uma série de elementos, né, como, por exemplo, a interação social, né, no ambiente físico, no ambiente presencial, né, a necessidade do ser humano em se interrelacionar, né, e o próprio momento, a própria circunstância que é o isolamento social dentro das nossas residências, né, do nosso ambiente, a solidão, né, estamos solitários, a falta deste relacionamento interpessoal com a nossa equipe de trabalho, por exemplo, né, gerariam situações de tensão e de estresse. Né? Outro elemento importante é que quando nós estamos numa reunião presencial, por exemplo, numa aula presencial, nós somos instigados a prestar atenção efetivamente naquilo que está sendo proposto. Ao contrário de uma reunião ou uma aula por videoconferência, em que até por conta do ambiente, deste modus operandi, né, as pessoas tendem a se distrair mais. Olhar o celular, acessar a internet, né, atender alguém ali, né, naquele momento, né, se distrair de um modo geral com o seu entorno. Logo, esta reunião, esta aula, essa videoconferência, ela tem uma absorção infinitamente menor, né, do que as reuniões tradicionais e convencionais presenciais. Isso, claro, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, como nós estamos vivendo, gera sim uma carga de estresse, uma carga de um certo grau de descontrole, né, de sofrimento. Tudo isso acontece por conta desta necessidade, né, de um esforço maior para se expressar no ambiente virtual, né, dos elementos, da quantidade de elementos de distração quando estamos no ambiente doméstico, quando estamos no ambiente fora da organização, não é? E claro, um grande desgaste com a operacionalidade. A internet está funcionando, tem condições de se utilizar para fins de uma videoconferência, a organização, baixar o aplicativo, os horários, a iluminação, né? O fundo adequado, se estamos vestidos adequados ou não. Esta é uma grande polêmica, né? Agora envolvendo o ambiente virtual, né? O cuidado com o microfone, se está funcionando, avisar os outros moradores da casa, né, de que eu realizarei este momento de fala, esta reunião com a minha organização empresarial, com a minha sala de doutorado, por exemplo, entre outros exemplos de videoconferência. Então, há uma série de preocupações com que a pessoa precisa, né, ter neste momento. E são preocupações que parecem bobas, que parecem insignificantes. Porém, quando nós estamos neste momento, né, de um maior recolhimento, um isolamento social, longe da nossa organização, longe do ambiente profissional e mais, nós precisamos nos estruturar e nos organizar e fazer com que o trabalho flua a contento, né, e de modo adequado. Isso tudo pode sim, né, gerar um estresse, um esgotamento psicológico. Por quê? Porque por vezes também outro elemento, inclusive, importante é o tempo de duração destas videoconferências, dessas audiências online, dessas reuniões online. Este é outro elemento muito importante para evitar, primeiro, a distração, né, e a pouca absorção de tudo aquilo que foi passado naquela reunião, naquela aula, naquela videoconferência, e mais, para evitarmos este esgotamento. Por quê? Permanecer à frente de uma câmera, assistindo uma palestra, uma fala ou uma reunião organizacional durante 2, 3, 4 horas é extremamente desgastante do ponto de vista físico, já que a pessoa passará sentada, em regra, não é sozinha. A tendência é de haver uma grande distração, celular, internet, os filhos que te chamam, enfim.
entre outros elementos. E claro, né, o estresse, o cansaço, né, os problemas, as limitações da linguagem verbal, da linguagem corporal, da interação humana. Tudo isso nos coloca num ambiente muito novo, mas muito vulnerável à tristeza, ao estresse, ao cansaço profundo, o que pode desencadear, né, outros problemas, né, como a insônia, a irritação, o nervosismo, né, pânicos em situações mais graves. Então é muito importante que nós, advogados, advogadas, enfim, e outros profissionais, que organizamos, que, né, propomos reuniões e eventos online, que nós nos preocupemos com o nosso público, com o nosso telespectador, né, e façamos reuniões curtas, objetivas, né, analisemos a efetiva necessidade daquela reunião, daquele evento, né, para evitar este excesso de esgotamento físico e psicológico no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico neste momento, entre outros ambientes que nós, né, demandamos neste momento um contato tecnológico online distanciado. Claro, eu por outro lado penso que as videoconferências, né, estes instrumentos todos de solução virtual para os nossas reuniões, nossas aulas, né, nossas palestras, ele veio para ficar. Este momento, eu penso que por conta da necessidade, ele nos traz uma nova perspectiva, né? O mundo dos eventos, das aulas, das reuniões, certamente nunca mais será o mesmo. Ou seja, nós a partir de agora passaremos sim automaticamente a nos utilizar mais destes elementos, desses aplicativos, né, de reuniões virtuais, enfim, para resolver a vida pessoal, profissional, enfim. Ou seja, se veio para ficar, temos que pensar na nossa saúde física, na nossa saúde psicológica e, claro, não é importante que nós analisemos, não é, o tempo de duração, o horário, não é, de acontecimentos dessas reuniões. Então, uma aula, uma reunião gerencial às 9 da noite na sexta-feira não é algo que nos deixe felizes, certamente, ou confortáveis do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, né, físico, inclusive. Vai nos esgotar muito mais. Já tivemos uma semana cansada, uma semana cansativa, uma semana de bastante trabalho, certamente, e isso vai nos gerar estresse, sofrimento, cansaço. Então, façamos que a minha proposta hoje, bem breve, é repensarmos as nossas reuniões, né, do ponto de vista da saúde física e psicológica de todos nós, dos trabalhadores, dos estudantes, enfim, de todos que necessitem, né, desta participação por videoconferência ou por meios telemáticos. Então é isso, obrigada, bom final de semana a todos, um grande abraço.